Hoje nós vamos falar do seguro da SafetyWing, o melhor seguro para quem vai ficar mais de um mês fora do Brasil. Nós vamos contar o que o seguro cobre, quem deve contratar, qual que é o preço, se você precisa ou não de um seguro viagem. Sendo bem sincero também com vocês nesse aspecto, a gente não vai tentar forçar vocês a nada, a gente vai contar a nossa experiência nesse vídeo. E se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Aqui a gente compartilha dicas de viagem e nossas experiências viajando o mundo. A gente já passou por mais de 12 países. E a nossa ideia é fazer desse canal um grande guia de viagem. Então, se você viaja frequentemente ou pretende fazer uma viagem internacional ou até mesmo nacional, se inscreve no canal que tem muita informação útil para você por aqui. E já respondendo a dúvida principal, será que você precisa de um seguro viagem para poder viajar? E a resposta é: depende, né? Se o país exige que você tenha um seguro viagem, sim, você vai precisar. Mas se não, vai ficar ao seu critério. E aí a gente tem alguns critérios que a gente leva em consideração nesse segundo caso para ver se a gente vai, né, pegar o seguro ou não. O primeiro critério que a gente usa, quando não é obrigatório, se for Sim. obrigatório a gente usa, né? Se não for obrigatório, a gente leva em consideração primeiro o preço do país. Se o país for muito caro, a gente tende a querer contratar o seguro. Porque se você precisar de atendimento médico num país caro, às vezes a conta pode vir em $1.000, $2.000, $3.000. E aí fica muito inviável de pagar. Sim. Então a gente prefere ter o seguro. Agora, se o país for muito barato, a gente talvez arrisca ficar sem seguro. Sendo bem franco com vocês, tem gente que chega aqui e fala que não, seguro sempre, usamos toda... É papo fiado, é muito difícil alguém usar isso o tempo inteiro. A gente tem que pesar o risco. Se o país for muito barato, talvez compense viajar sem seguro. Se você tem condições, viaje sempre com. Aqui a gente está conversando com pessoas que estão com um orçamento um pouco mais apertado e está querendo ver se realmente precisa. Aí a gente está explicando o que a gente usa, né? E o segundo ponto que a gente também leva em consideração é se a gente vai fazer alguma atividade que é um pouco mais perigosa, igual fazer trilhas no meio do mato. Andar de moto. Exatamente. Então, alguma coisa que pode colocar a nossa vida em risco, ou se é um país um pouco mais perigoso, né? Então, se a gente parar para pensar um país assim como a Índia, que a gente sabe que não é muito conhecido por limpeza, aí você pode ter ali uma intoxicação alimentar, então tem muitos países que você pode passar por esse tipo de problema. E dependendo da infecção, você precisa de internação, precisa de muitos medicamentos e, querendo ou não, isso faz a conta do hospital ir lá nas alturas. Quando a gente fala de perigoso, você já imagina logo, sei lá, assalto, morte. Sim. Mas não, perigoso no quesito assim, comida. Às vezes você vai para um lugar que as comidas são muito sujas ou não tem muita higiene e tal. E aí Muitos países também têm problema com água, que é um dos principais para você poder pegar uma intoxicação alimentar e é o básico da vida cotidiana. Aí você come, passa mal, tem que ficar internado. Tem pessoas que, inclusive, faz vídeo no YouTube, até o Vamos Fugir, que é um canal que a gente assistia muito antes de viajar. A gente assiste agora um pouco ainda, mas não tanto quanto antes. Inclusive, a gente recomenda o canal deles, assistem também, que é legal os vídeos deles. E tem lá um vídeo que eles até passaram mal e tiveram que ficar internados. A gente também já passou por situações parecidas com isso, da gente ter que ficar bem ruim, principalmente eu, que tenho um organismo mais fraco do que a Evelyn. A gente tem que tomar antibiótico. Tomar antibiótico. E aí, nesse caso, você tem que pesar, falar, caramba, será que aquele lugar tem uma chance alta de eu me ferrar? Essa pergunta tem que responder. Tem uma chance alta de eu me ferrar? Tem. Então, contrato seguro. Vai ser melhor. É o que a gente pesa na hora da gente contratar. Se a gente vai ou não contratar um seguro. Então, agora, vamos pensar que você disse que sim. Você quer contratar um seguro, você acha que é importante e vai contratar. E você vai ficar mais de um mês fora do país. Então, a gente vai falar agora sobre o seguro da SafetyWing. Esse seguro ele é bom para quem vai ficar mais de 4 semanas fora do país. Um mês, né? Fora do país. Porque ele é um seguro mensal. Então, se você vai ficar só 7 dias em algum lugar, ele cobre também, mas não vai compensar. Você pegar um outro seguro para 7 dias, talvez vai ser bem mais barato do que o SafetyWing. Agora, para um mês, é difícil bater o preço da SafetyWing. Para um mês, realmente, eles são bem baratos. A gente vai falar do preço mais para frente. E, além de tudo, eles são bem flexíveis. Então, se você vai fazer um mochilão, vai passar por vários países, você consegue acrescentar vários países nessa lista. Você não precisa contratar um seguro para cada país que você vai visitar. Esse é o segundo ponto que eu já ia falar sobre a flexibilidade deles. Quem vai fazer uma viagem longa para mais de um mês, provavelmente não tem um roteiro tão definido assim. E vai mudar de cidade, talvez vai mudar de país também, é o nosso caso. Sim. A gente fala que vai para um lugar, daqui a pouco a gente vai e muda tudo. E a SafetyWing tem essa flexibilidade. Você pode incluir países na lista e aí você pode ir alterando conforme vai a sua viagem. Então é bom para mochileiro, bom para nômade, bom para pessoas que vão ter um ano sabático, vai viajar durante um ano, um dinheiro que guardou ali.
Então, para esse tipo de gente, esse seguro é muito recomendado. E também é recomendado para quem vai viajar com item de valor. Se você é fotógrafo, por exemplo, você viaja com câmera cara, ou você viaja com drone, que nem a gente. Aí, nesse caso, também compensa, porque se você pagar um adicional, ele cobre roubo de eletrônico. E agora, para quem não vale muito a pena esse seguro. Então, como a gente falou, né, para pessoas que vão fazer uma viagem muito curta, então ali você vai pegar só os 7 dias das suas férias e ir para algum lugar. Nesse caso, compensa mais você pegar um seguro específico para esses 7 dias. E como a gente falou, né, ele é por mês. Então, você vai pagar um valor muito alto para pouco tempo de uso. E ele também não é recomendado para quem vai viajar dentro do Brasil, porque ele não faz essa cobertura. Na verdade, tem um asterisco aí. Ele até cobre dentro do seu país de origem. Vou dar um exemplo aqui do Brasil, que a maioria que está assistindo é Nossa. brasileiro, né? Você pode ser português aí, mas aí é só você trocar Brasil para Portugal aqui no exemplo que eu estou dando. Mas assim, você vai viajar para fora. Aí você ficou 3 meses fora do país. Precisou voltar para o seu país natal, o seu país de moradia? Precisou voltar para o Brasil? Beleza, ele vai cobrir durante um mês, mas é só durante esse mês. Depois você tem que sair de novo. E é assim, a cada 3 meses fora, ele cobre uma visita esporádica no seu país. Ele também não vale a pena você contratar em países que você não pode usar, até porque você não vai conseguir usar, então para que contratar, não é mesmo? E aí alguns países, né, que acabam entrando nessa lista, que são países que estão sancionados tanto pelos Estados Unidos como pela União Europeia, e países que estão em guerra, como Rússia e Ucrânia, por exemplo. Agora eu estou mostrando na minha tela para vocês verem o que o seguro cobre. Então ele fala aqui, ó, que ele cobre problemas de saúde que você tem enquanto estiver no exterior, ele cobre também perda de bagagem despachada. Aí então nesse caso aqui não é se você perder fora do aeroporto, é só dentro do aeroporto. Sua bagagem foi extraviada. Despachou, perdeu, aí ele vai cobrir, e cada coisa que ele cobre, você vai ver que tem um preço, tem um valor máximo que ele cobre aqui. Então, por exemplo, nesse caso da bagagem despachada, é $500 por item, até $3.000 no máximo por apólice. E tem mais coisas que ele cobre. Você tem uma cobertura, caso o seu voo atrase mais de 12 horas, ele cobre também 2 diárias para você, até $100 por dia. Aí ele vai cobrir a hospedagem e a alimentação. Vai também cobrir um voo para casa, caso algum parente seu venha a falecer. Acidentes aqui com moto, com carro, também vai cobrir. A gente vai deixar esse link na descrição e nos comentários fixados para você ler tudo que cobre ali com calma e também para você contratar, caso você quiser. Então é só você olhar aí no comentário fixado que ele vai estar aparecendo o link para você poder ver. O site é todo em inglês, então se você não souber falar inglês, você vai ter que traduzir, mas não se preocupa que na hora que você precisar de atendimento, tomara que você não precise, mas se você precisar, eles têm um tradutor. Eles vão oferecer para você uma pessoa que vai traduzir do inglês para o português. Aí pode ficar tranquilo. E se souber inglês, você fala direto com o atendente também, que é mais fácil. Mas o site, infelizmente, não tem a opção de traduzir no próprio site. Aí você pode traduzir com o Google ou ler mesmo em inglês. Mas esse não é muito problema, não. E o que o seguro não cobre? Ele não vai cobrir doenças pré-existentes. Então, se você já tem ali, né, uma condição, seja está fazendo um tratamento para câncer, se você tem diabetes, pressão alta ou qualquer outra doença, né, que seja mais crônica, o seguro ele não vai cobrir. E aí tem outros 2 casos que ele tem um adendo, que ele cobre se você pagar um valor adicional, que a gente vai falar depois na questão dos valores, que é em relação a roubo e em relação a esportes radicais. Só que em esportes radicais, ele não vai cobrir se você for um profissional. Então vamos pegar um exemplo, por exemplo, vocês estão vindo para o Chile, e aí você vai lá esquiar só para se divertir mesmo, sem saber, né? Você não é um profissional do esqui. Ele vai cobrir. Agora, se você é um profissional do esqui ou se você está indo lá para competir, aí já não cobre mais. Se você se acidentar enquanto você esquia num passeio, sim, cobre. Se você se acidentar competindo, não cobre. A gente vai mostrar isso mais no preço daqui a pouco. Outra dúvida também frequente é quem pode contratar o seguro. Qualquer pessoa até 70 anos. Que é adulto, né? Qualquer adulto até 70 anos. Acima de 70, eles não vendem seguro, porque é muito arriscado. Provavelmente você vai precisar muito de suporte médico e aí não vai compensar, então acima de 70, infelizmente, não dá para contratar. Uma outra coisa extra também, que muita gente pergunta, é se pode incluir criança. E pode. Na Safety Wing você pode colocar até 2 crianças por família de até 10 anos de idade, só que tem que ter um adulto para cada criança. Então deixa eu te explicar um exemplo, que é mais fácil. Eu e a Evelyn tem 2 filhos de até 10 anos. Pode? Pode. Temos 2 filhos de 11 anos. Pode? Não. Aí vai ter que pagar extra. Você vai ter que contratar mesmo como se fosse um adulto. A gente tem 3 filhos de até 10 anos. Pode? Pode 2, o terceiro você vai ter que pagar. Agora imagina que não tem só eu e tem 2 crianças.
que aí é aquele limite, né, de 2. Pode, só uma, porque é até 2 crianças, mas tem que ter um adulto para cada criança. Como eu seria, teoricamente, um pai solteiro, estou viajando só com 2 crianças, e só eu, aí só vai poder uma, tá incluso gratuita, a outra eu vou ter que pagar. Basicamente isso. Com exemplo, acho que fica mais fácil de vocês entenderem. E se for acima de 11 anos, aí vai ter que pagar sempre. Agora, voltando para a tela do computador, para vocês verem o preço do seguro. Então, como a gente falou, ó, abaixo de 10 anos está incluso, fica aqui 0, e só acima de 10 anos começa a cobrar. Aí tem as faixas de idade, 10 a 39, 40 a 49, 50 a 59 e 60 a 69. Cada faixa de idade vai mudar o preço do seguro. Então vocês podem ver que fica muito mais caro conforme você vai envelhecendo. A gente vai tratar nesse daqui, de 10 a 39. Aí vai custar 56 dólares, 56,28 por pessoa. Aí você pode colocar os extras. Você pode colocar Estados Unidos, porque esse valor cobre praticamente todo o país do mundo, exceto os que estavam sancionados, que a gente falou, e os Estados Unidos, que se você quiser tem que colocar um extra, porque a saúde lá é muito mais cara. E aí o preço sobe bastante. Sobe 48 dólares aqui. Aí vai para 104 dólares para o mês inteiro. Ainda assim é barato, se você for pensar um mês nos Estados Unidos, né? Mas se você for analisar o preço sem pensar no país, é um preço um pouco salgado. E você também pode fazer aquelas adições que a gente falou, que são os esportes radicais, aí vai cobrar mais 10 dólares, e a proteção contra roubo de eletrônico, que também vai aumentar mais 10 dólares. E aqui ele explica muito bem o que cada coisa cobre, né? Se você clicar em Saiba Mais, ele dá alguns exemplos. Se for fazer kitesurfing, skydiving, ele cobra até 100 mil dólares nesses esportes. Aí lembrando que se você for um profissional, ele não vai cobrir. Ele só vai cobrir se você for, eventualmente, era uma coisa do seu passeio. Sim. E aí você fez e se acidentou. Aí ele cobre. Se você for praticar algum campeonato, não vai cobrir. E o de eletrônico também, se você clicar em Saiba Mais, ele também vai mostrar. E aí ele também explica ali que você precisa provar que o item é seu, mesmo com isso daqui. Então, se você comprou o seu notebook, o seu celular na barraquinha, sem nota, sem nada, não vai cobrir. Você tem que ter nota fiscal para poder mostrar que aquele item é seu e que você de fato foi assaltado. Aí ele vai fazer essa cobertura. A SafetyWing ela é muito bem avaliada na internet. Tem até um site chamado Trustpilot que mostra as avaliações lá. E aí ela é bem avaliada mesmo. Só que tem aquelas avaliações negativas que sempre aparecem. E aí quando você vai ler a avaliação negativa, sempre é alguém que não leu exatamente o contrato. Ela pegou, aí ela foi roubar, ela contratou aqui esse extra do eletrônico, né? Só que ela não tinha nota fiscal. Aí não recebeu o reembolso. Aí ela vai lá e reclama, fala, a empresa não dá o reembolso, mas na verdade foi ele que não leu. Então o correto é você clicar no link da descrição, que a gente vai deixar aí, e ler também. Além desse vídeo que você está assistindo, dá uma lida para você ver se realmente o negócio serve para você. Porque a gente está fazendo aqui um panorama, mas tem muita informação, né, que você precisa antes de contratar o serviço. E por fim, muita gente acaba confundindo plano de saúde com seguro viagem, então eu vou dar uma leve explicação aqui só para vocês entenderem qual é a diferença de um e de outro. Então, o plano de saúde, ele vai funcionar dentro do território nacional e para coisas que são mais rotineiras. Então, você precisa de fazer um exame, fazer acompanhamento médico. Então, essas coisas ali que estão mais no seu cotidiano, mais no seu dia a dia, ele vai funcionar. Então, ele não vai funcionar para viagens. Enquanto o seguro viagem, ele é mais focado nessas eventualidades que pode acontecer enquanto você está viajando. Então, um acidente, uma intoxicação alimentar. Então, são coisas que não estão previstas, mas que podem acontecer. É bom ter isso em mente, porque tem gente que acha que com seguro viagem dá para fazer um exame de rotina, dá para fazer um check-up, um exame de sangue. Não dá. Isso se faz com o seu plano de saúde no seu país. O seguro viagem é para imprevistos. Então é isso aí, eu espero que a gente tenha respondido todas as dúvidas que vocês têm sobre seguro. O link da SafetyWing a gente vai deixar na descrição, como a gente falou, para vocês verem mais informações sobre eles. Lembre-se que a maioria dos países não é obrigatório ter seguro, vai ser do seu feeling se você vai contratar ou não. E se você for contratar acima de 4 semanas, a SafetyWing tem um preço praticamente imbatível, e a menos de 4 semanas talvez compense outra empresa. Então é isso aí, eu espero que vocês tenham gostado e não se esqueça de se inscrever no canal, deixar um like. A gente está sempre postando vídeos sobre viagem e eu garanto que vocês vão gostar de acompanhar aqui nossos vídeos. É isso aí, um abraço. Tchau! E até a próxima.